E o Salmo 127, ele traz uma mensagem interessante no versículo 4 e 5 sobre os pais, que diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Silas, vou precisar aqui, porque se der algum problema, eu preciso de alguém aqui, tá? Então, queridos, o Salmo 127, ele compara os filhos com as flechas. Esse é um texto muito conhecido. Quem já viu alguma coisa sobre esse texto mais de 1 ou 2 ou 3 vezes? Ou várias vezes? Quem nunca ouviu esse texto, levanta a mão. Os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Todos nós já ouvimos, né? E tem uma explicação aqui que é o seguinte: o que é a aljava? Essas duas aqui apaga, Silas, para ficar melhor o contraste. Obrigado, tá? Então, o que acontece? O que é a aljava? O que é a aljava? A aljava é a bolsa que sustenta as flechas. É o compartimento onde o guerreiro sustenta as flechas, né? Obrigado, Silas. Agora ficou melhor para o contraste. Ótimo. Isso. Então, gente, essa bolsa que sustenta as flechas, ela armazena, de fato, Silas, esse tripé não se mexe, não? Ele é colado, é? Ah, tá bom. Infelizmente, eu vou ter que descer aqui. Vou descer não. Gente, o tripé tem que se mexer, tá? Pelo amor de Deus. Então, o que acontece, gente? O compartimento que se coloca as flechas é como se fosse o seio da família. Todos nós temos um compartimento que a gente guarda os nossos filhos. É a nossa casa, não é? O que é que funciona? É a nossa casa, é o nosso lar. Então, tudo isso é um compartimento. Cada um de nós temos flechas. Alguns têm uma flecha, como eu e Geisa. Outros têm 2 flechas, outros 3 flechas, outros 4 flechas. Tem gente que tem mais de 5 flechas, né? Há um tempo atrás, nas famílias, tinha famílias que tinham 10 filhos, né? Famílias até com mais de 10 filhos. Então, a bolsa, a aljava, era muito grande. Hoje é mais difícil ter famílias que tenham mais do que 5 ou 10 flechas, não é? O Senhor compara os pais como o guerreiro. Interessante que os pais, para a palavra de Deus, eles não são cuidadores, somente educadores, ou somente orientadores dos filhos. A Bíblia compara os pais com quê? Com guerreiros. Guerreiro, ele luta. Guerreiro, ele batalha. Guerreiro, ele de fato corre atrás de algo que vai ajudar, não é, a vencer uma guerra, a luta. Então a Bíblia, ela compara os pais com esse guerreiro. Interessante é que a gente, às vezes, como pais, a gente perde a noção de que muitas vezes essa guerra que estamos lutando, ela pode ser uma guerra abundante. Então, pais abundantes produzem filhos confiantes. O que a gente vê muito hoje? A gente vê hoje muitos filhos medrosos, muitos filhos sem perspectiva de futuro. Muitos pais não educam ou orientam os filhos para que eles possam visualizar abundância, crescimento para a sua própria vida. Por quê? Porque muitas vezes eles são limitados àquilo que os pais mostram e orientam para eles. Então, pais abundantes produzem filhos confiantes. E o que é um pai abundante? O pai abundante é aquele que não se contenta com a situação que o mundo ou que ele está, ou que, de fato, sonha, projeta, almeja
algo que seja muito mais do que aquilo que ele tem. Então, imagina um copo com água. Então, um copo com água, se ele está pela metade, ele não está cheio. Se ele está cheio, ele só está cheio. Mas quando falta um pingo a mais, ele pode transbordar. Qual a diferença do abundante para o que tem o normal? É que o abundante, ele tem para doar, ele tem a mais do que ele precisa. Então, o que é um pai e uma mãe abundante? É aquele pai e uma mãe que busca muito mais do que aquilo só que ele precisa. Isso é um pensamento bíblico de abundância. Veja o que Deus fez com Abraão. Pegou ele na tenda, trouxe para o lado de fora da tenda, pediu para que ele olhasse o céu e disse: olha as estrelas do céu, olha a areia do deserto, a tua geração vai ser como as estrelas do céu, como a areia do deserto, incontável. Ou seja, Abraão estava numa situação onde o que ele tinha não era suficiente para receber a promessa da parte de Deus, e ele precisava ver aquilo que Deus estava mostrando, para que a mentalidade dele pudesse ser de uma mentalidade de abundância, de muito mais aquilo que ele estava vivendo e tendo. Então, um pai abundante, ele muitas vezes ele tem que sair, olhar as estrelas, olhar as areias da praia e pensar: nossa, será que eu consigo ser um pai e uma mãe ou um cuidador abundante na vida das crianças, dos meus filhos, dos meus netos? Então, esse é algo interessante. E hoje a gente vai trazer aqui 5 armadilhas que impedem os pais de terem filhos confiantes. Rodrigo, Geisa, existem armadilhas que podem me impedir de formar, de ajudar meu filho a ser filho confiante? Sim. Amanhã nós vamos falar sobre 5 pilares da formação de filhos confiantes. Então, se você está aqui hoje, você vai ver as 5 armadilhas. Amanhã nós vamos falar sobre os 5 pilares dos filhos confiantes. E no sábado nós vamos falar sobre o mapa, o caminho da formação dos filhos confiantes. Então é uma sequência. Então, se você está aqui hoje, espero que possa vir amanhã, espero que possa vir sábado, para completar esse quebra-cabeça, tá certo? Quais são as 5 armadilhas que podem me impedir de formar filhos ou netos confiantes? Então, uma coisa interessante é a gente entender que existem nas famílias hoje uma coisa chamada destruição das relações. Quem aqui nunca viu pai que não fala mais com o filho, mãe que se intrigou da filha, filho que se intrigou do pai, avó que se intrigou do neto, neto que se intrigou da avó, que se intrigou da tia, que não fala mais, pai que não tem um bom relacionamento com a mãe e vice-versa, mãe com o pai? Ou seja, o dominó da família está sendo destruído. O dominó está caindo peça por peça. Em muitas casas hoje, a gente vê, na verdade, é um teatro de quê, gente? Da família. O que é o teatro da família? O teatro da família é quando o pai é o ator principal, a mãe é uma atriz coadjuvante e os filhos dentro de casa são meros figurantes. Ou seja, a família não está com protagonismo. Todos não vivem com abundância, pelo contrário, vivem muitas vezes um teatro. Quem aqui já não conhece uma história de uma família assim? Quem aqui já não vê um caso perto de uma família em que as peças já caíram, uma atrás da outra? Não é verdade? É a destruição das relações, é o que a gente vive hoje. Uma outra coisa é, o tempo vai passando e os pais, com a mão na cabeça, vão pensando: o que é que eu vou fazer para ajudar meus filhos a serem confiantes para a vida? O que é que eu vou fazer para contornar os problemas dentro de casa? O que é que eu vou fazer para influenciar positivamente a vida dessas crianças? Ou, se forem pais e filhos
maiores, o que é que eu vou fazer como pai para que esses maiores tenham mais confiança em escolher que profissão vão fazer, vão ter, quando a hora de casar, onde vão morar, com confiança. Então, a gente vive hoje um cenário onde as escolas, os coordenadores das escolas, por exemplo, dizem assim, Rodrigo, Geisa, os pais, na maioria das vezes, na geração de hoje, estão completamente perdidos sobre o que fazer para que os filhos sejam filhos confiantes. Eles não sabem o que fazer. Eles não veem a hora de pedir socorro. O tempo está passando, o relógio está contando, as crianças estão crescendo e as crianças estão ficando aquém do que elas podiam ser. Por quê? Porque os pais, muitas vezes, estão perdidos, ou os orientadores, os criadores, estão perdidos no processo de criação. Então, desse aspecto, a gente vê famílias voando completamente, né? E muitas vezes, sem saber o que vão fazer, totalmente perdidos, voando no espaço da família. Eles ainda, muitas vezes, muitos pais acreditam que já sabem de tudo. Eu já sei de tudo. Eu já sei o que fazer. Você sabe como é aquela coisa do eu estou perdido, mas acho que sei onde eu estou. Eu estou perdido, mas eu não preciso de ajuda. Eu estou perdida, mas eu acho que eu sei para onde eu vou. É assim que estão muitas vezes os pais. E esse processo não forma filhos que são filhos confiantes. Pelo contrário, eles se contaminam com esse estado do pai, da mãe, de estar perdido. Não é um, nem dois, nem três casais que chegam para mim e para a Geisa assim, a gente não sabe mais o que fazer com o nosso filho. A gente não sabe mais o que fazer com a nossa filha. Ou seja, estão voando sem saber o que vão fazer. Quem aqui já conhece alguma família assim? Quem aqui já viu algum caso de uma família assim? Quem aqui já viu uma mãe solteira dizer, eu não sei o que eu vou fazer para criar esses meninos sozinha? Ou um pai, ou uma avó, eu não sei o que eu vou fazer. O que será da vida desses meninos? É um cenário hoje, né? Então, por que os pais não controlam alguma coisa muito importante para criar filhos confiantes? É uma coisa chamada estado mental. O que é estado mental, pais? Existe um estudo científico que os americanos fazem com os atletas olímpicos, os medalhistas de ouro, os primeiro lugar. O que os psiquiatras, os pesquisadores descobriram? Descobriram o seguinte, que todo atleta campeão, o medalha de ouro, ele tem uma coisa interessante. Ele não vai para a área de agitação e fica muito tempo, e nem vai para a área de distração e fica muito tempo. Ele fica numa área chamada The Zone, que os americanos chamam de a zona. O que é a zona? É uma área mental, é uma zona cerebral de alta performance, de alto desempenho, de crescimento. Então, os atletas campeões, medalhistas de ouro, eles têm uma coisa que é um treino para nem ficar muito tempo agitado, nem muito tempo distraído. Isso, trazendo para a vida dos pais, como é que a gente cria um filho confiante? Quando a gente não educa eles muito tempo para ficar agitado e nem muito tempo para ficar distraído. Então, ele ficar mais tempo dentro do foco ajuda ele a saber o que ele quer da vida e ser mais confiante. Então, geralmente, você e eu temos uma tendência. Ou a gente tende a ficar muito agitado com as coisas da vida, estressado, agitado, preocupado, nervoso, ansioso,
ou a gente tende a ir para o campo da distração. Eu não sei, não estou vendo, nem percebi, nem imaginei, sabe? Então, como é que a gente é como pais? Nós somos pais e cuidadores mais agitados ou mais distraídos? E esse tipo de comportamento contamina os filhos. Então a gente tem que estar o tempo inteiro, regulando o nosso estado mental, para que a gente entenda que, como um guerreiro que vai lançar a flecha, acerte o alvo. Salmo 127, como flecha na mão dos guerreiros são os filhos da mocidade. Imagina um guerreiro que vai lançar a flecha nervoso, agitado. Dificilmente ele vai fazer essa flecha chegar no alvo. Imagina um guerreiro distraído. Dificilmente ele vai fazer essa flecha chegar no alvo. Imagina um pai agitado ou distraído. Dificilmente esse filho vai chegar no alvo. Então, como nós precisamos observar como está o nosso estado mental para voltarmos para o foco, então a gente precisa fazer isso também com os filhos. E eles percebem o nosso comportamento. Pais agitados produzem filhos agitados. Pais distraídos produzem filhos distraídos. Ou agitado ou distraído não tem confiança. Então é preciso que a gente entenda isso. E a gente vai começar a observar isso no comportamento dos filhos. Aí você pergunta, você observa seu filho. Seu filho, o meu filho, tem uma tendência natural a ser mais agitado ou a ser mais distraído. E quando é que a gente percebe isso? Desde criancinha. Desde menos de 1 ano de idade, os pais já podem perceber se ele tem uma inclinação para ser agitado ou distraído. Todo pai sabe se o filho tem uma tendência para agitado ou distraído. O importante é trazer para o foco. Um filho agitado, o pai tem que pedir para que ele respire, pare, diminua a velocidade. Um filho distraído, a gente tem que agitar ele. A gente tem que acordar ele. A gente tem que dar chega para cá ou para lá para ele, para que ele possa despertar. Então, o remédio é diferente para o estado diferente. Filhos agitados precisam de calma, paz, tranquilidade. Filhos distraídos precisam de agitação, energia, força. Então, é importante que o pai saiba entender esse mecanismo do filho. Ele pode ter 1 ano de idade, ou ele pode estar casado. Se o pai entender essa dinâmica, ele se torna um pai mais abundante e um filho mais confiante. Qual o problema hoje? Que os pais estão perdidos. Eles não sabem quem são os filhos e não sabem o que fazer para o filho sair da agitação ou sair da distração. Interessante ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Vocês estão agitados ou distraídos? Pela resposta estava, né? Então, Jesus agora vai falar para vocês quais são alguns pilares que ajudam a formar filhos confiantes dentro da família, tá certo? Certo. Quando a gente cria nossos filhos, a gente sempre escuta, né, dos nossos pais, dos nossos avós, que sempre os filhos são espelho de quem? Dos pais, não é isso? Então, a gente tem que ser espelho realmente dos nossos filhos. Como? Quando a gente propõe, inspira os nossos filhos a seguir os sonhos, a praticar um esporte. Então, os filhos, eles seguem a orientação dos pais. E para isso, a gente tem que inspirar os nossos filhos a fazer as coisas e eles começarem a viver. Os pais também, eles têm que explorar e inspirar os filhos a fazer essa exploração. Aqui
a gente explora a natureza, leva ele para explorar a natureza, ter o contato com a terra, com o meio ambiente, com as árvores, com esse lado ambiental. Então, a gente tem que orientar, inspirar nossos filhos para explorar também o lado da natureza. A gente, como pais, os pais, eles perdem o medo dos filhos. Não sei se vocês percebem que o primeiro medo que os nossos filhos têm é o quê? O medo logo quando bebê, qual é o primeiro medo que os filhos têm? De cair. Quando ele está andando, quando ele está caminhando, aqueles passinhos. E nós, pais, fazemos o quê? Fazemos que eles percam o medo. Não é isso? A gente passa confiança, motiva eles para eles darem os primeiros passinhos. Só que isso, gente, é confortável para a gente, pais, naquela faixa etária. Por quê? A gente vai querer carregar o nosso filho, bebê, nas costas a vida todinha? Imagine se a gente não tirasse o medo dele, que é de cair. A gente estava até hoje carregando ele nas costas. Só que, naquele momento, para a gente, é intrínseco. A gente quer tirar aquele medo, porque a gente não quer mais carregar ele nas costas. É um peso da gota. 14 quilos, né? 10 quilos, as costas da gente já... Então, assim, é confortável para a gente inspirar ele, motivar eles a perder aquele medo. Mas tem filhos que chegam à fase adulta, casam, têm seus próprios filhos e ainda carregam aqueles medos que os pais não tiraram na infância, que os pais levaram e não permitiram que esse filho ele perdesse aquele medo. Então é muito cômodo para os pais certos medos que a gente mesmo tem, a gente passa para os nossos filhos. Exemplo, eu já escutei pai dizer, eu tenho medo de andar de avião, porque o avião cai. Então, se eu tenho medo, eu não vou levar meu filho para viajar de avião, porque eu tenho medo, então eu passo para o filho vai ter medo também. Como outros exemplos, eu tenho medo de tomar banho de piscina, porque eu vou me afogar. Meu filho, pelo amor de Deus, bote 500 boias, e o filho cresce com aquele medo, porque ou é o medo que o pai tem e passa para o filho, ou é o medo da própria criação mesmo. Os pais, eles, eu tenho medo do meu filho pegar um Uber, porque ele vai ser sequestrado, porque ele vai ser perdido. Pronto. Aquele filho, ele nunca vai pegar um Uber. Ele vai esperar ficar velho para ele entender que ali não é perigoso para ele. Teve uma vez uma criança do prédio, né? A gente, deixa eu levar ele, tá? Um visitante. Aí eu vou dar uma voltinha ali em Prazeres. Aí eu peguei a criança, aí disse, bora. Aí ele entrou no carro. Quando ele entrou no carro, ele fez, a gente vai de carro? Aí eu disse, sim. Aí ele fez, eu tenho medo de andar de carro. Eu disse, você tem medo de andar de carro? Eu só consigo andar ou a pé ou de ônibus, porque o carro é perigoso. Aí eu disse, quem disse isso para você? Foi minha mãe e minha avó. Então, assim, eu fiquei surpresa, né? Logicamente, mas aquela criança absorveu aquele medo daquele adulto e vai levar para o resto da sua infância e talvez adolescência com esse medo, porque a gente não perde o medo dos nossos filhos. Assim como tem outros medos, né? Que tem criança que fica velha, adolescente, ainda com medo do escuro, com medo do papafigo, do medo não sei o quê. Porque foi tantos medos que a gente mesmo, os pais, colocou nas crianças que elas levam para a vida adulta delas. Então, ser pai também é proporcionar os nossos filhos viver o novo. Então, a gente tem que proporcionar isso para os nossos filhos. Ser pais
é a gente ter mentores e instruir os nossos filhos também a ter mentores na vida. Então aqui, ó, Samuel, ele tem mentores que treinam ele para natação. E ele sabe da importância de ter um mentor, porque nós como pais, também temos nossos mentores que vai nos orientar como pais, orientar como casal, como família. E aí a gente também tem que mostrar para os nossos filhos a importância de ter mentor e seguir a orientação e o conselho dos nossos mentores. Aqui, ó, os pais torcem, os filhos torcem também. Então é importante também a gente estar sempre juntos nesses momentos também. Mesmo que seja para times diferentes, né, Jesus? Tem família aqui que a mãe é esporte, o pai é santa, o pai é náutico, enfim. Mas aí é nesses momentos também que a gente trabalha também o equilíbrio e a união. Então aqui os pais, eles têm que ensinar os nossos filhos a aprenderem coisas novas. Aqui a gente fez uma visita para o museu em Bezerro. Então assim, a gente mostrou para ele o outro lado, que é a cultura nordestina, a cultura pernambucana. Então a gente também tem que estimular isso para os nossos filhos. Nossos filhos não podem ficar dentro de 4 paredes, vivendo só aquele mundo, não. A gente tem que mostrar que existem outras coisas novas, porque com isso ele vai aprendendo e vai criando a sua própria identidade. Aqui, os pais também proporcionam isso. A sujeira, a gente não gosta não, né? Porque depois só sobra para a gente para limpar, né? Porque certas roupas nem a máquina tira, né? Tem que ser lá esfregando, mas é importante a gente proporcionar esse lado criança, o lado de viver, de pegar na terra, de sujar os pés. A minha mãe, eu acho que nem está aqui, mas ela, quando chegava lá em casa, menino, esse menino tem que ficar, não pode ficar descalço não, para não pegar a frieza do chão. Quem é que conhece uma avó assim? Então, a gente chega... Quem é que conhece uma avó assim? Então, assim, a criança, ela tem que pisar os pés na terra, ela tem que andar descalça, ela tem que correr, tem que brincar, tem que ir para a lama, né? Ir para o rio e se sujar, porque isso é ser criança. Então, a gente tem que proporcionar isso. Os pais também curtem, né? Aventuras, né? Os pais também têm que ter esse lado criança um pouco para estabelecer essa conexão com os filhos. Então, aqui a gente estimula, né? A bicicleta, a bola, o futebol. As meninas, a gente estimula o quê? Brincar com as bonecas, estimula desenvolver brincadeiras com comida, com outras coisas. Então, a gente tem que curtir também com os filhos. Nós, pais, também temos que provar coisas e também proporcionar aos nossos filhos que eles provem coisas diferentes, comidas diferentes, ir para ambientes diferentes para testar outros sabores. A gente não faz isso em casa, né? Um sorvete, bota uma cascata, a gente não faz isso em casa. Então, a gente tem que também proporcionar isso para os nossos filhos. Os pais ajudam o próximo. Então, o que é que a gente está levando? A gente está levando o exemplo para os nossos filhos, que ele tem que ter também o coração aberto para ajudar o próximo. Esse projeto é um projeto que Samuel, conversando com o Rodrigo, que queria doar uns brinquedos dele, e aí Rodrigo pegou aquela ideia de Samuel e colocou em um projeto. Hoje Samuel faz parte, ele criou um projeto chamado Projeto Amigos, que a gente, todo um período do Dia das Crianças, a gente leva os brinquedos bons, conservados, mais usados para crianças carentes. Então, a gente tem que proporcionar isso. Como, desde criança, nossos filhos podem ajudar as outras pessoas.
Aí aqui são os brinquedos que ele arrecada, né, com os amigos dele, chamou esse Projeto Amigos. E aqui os pais, eles se esforçam. A gente, para proporcionar isso, a gente se esforça financeiramente, a gente se esforça dando nosso tempo para levar nossos filhos. Então, quando a gente quer criar filhos confiantes, a gente também tem que fazer o nosso papel, se esforçar para dar o melhor. Não naquele sentido que, eu nunca tive isso, eu vou dar tudo para o meu filho. Não é esse sentido. É no sentido de se esforçar para que ele siga o caminho dele e para se tornar um adulto confiante. Então, a gente também tem que se esforçar para isso. E os pais também testam o futuro. Quando o filho ele não consegue enxergar algo próximo dele, ele não consegue enxergar o futuro. A gente no shopping, né, as mulheres comprar roupa e olhar, às vezes até só olhar as vitrines. Pronto, os pais homens, podem ir numa concessionária para olhar os carros, que quem tem filho homem, o que mais gosta de carros. E por que não levar seu filho para uma concessionária para ele imaginar o futuro ele tendo um carro? Então, aqui os pais, eles testam o futuro para botar isso, a visão de um filho dele, possivelmente no futuro ter um carro. E aqui, os pais soltam a criança. Então, tem que deixar a criança ser criança no tempo dela. Vai chegar a fase de adolescente, que elas não vão querer mais isso. Vai chegar a fase adulta e tudo mais. Só que a criança tem que viver o lado dela como criança. Então, os pais também têm que proporcionar isso, né? Soltar a criança. Então, aí, proporcionar um pula-pula, brincadeiras. E a gente também pula, viu? Os pais também pulam. E os pais também têm que mostrar a importância de cuidar da natureza, de cuidar da terra. Então, isso também é um valor que a gente está deixando para os nossos filhos. E aqui, um pouquinho das minhas aventuras, né? Eu gosto muito de aventuras e estimulo também a meu filho curtir. E eu curto com ele, eu vivencio com ele essas aventuras. Então, pais, eles também têm que proporcionar essas aventuras, né, com o filho, porque ele gera uma conexão muito importante na vida. E quando ele chegar lá, na vida de adulto, ele vai lembrar: se eu fiz isso com meus pais e foi positivo para mim, eu vou fazer com os meus filhos. Então, aí vai seguir uma família também fortemente abundante e com os filhos e netos confiantes. E aqui, os pais recebem amigos em casa. Como é importante estar próximo de amigos. Temos amigos que são importantes na nossa vida, assim como a família. Mas é importante esse elo, essa relação, porque quando ele chegar à fase adulta, a gente precisa de um irmão para contar, para nos apoiar, a gente precisa de um amigo para nos aconselhar. Então, é importante que ele construa esse relacionamento saudável. E também um ponto importante é a vida devocional. A gente faz sempre na nossa casa, vocês estão convidados, o nosso GF, que é o grupo familiar. A gente se reúne sempre às terças-feiras, às 19 horas, de 15 em 15 dias, né? Sempre nas terças, para fazer o devocional. Então, a gente convida todas as crianças do prédio, tem famílias também da igreja que participam. Então, isso é importante, a gente testemunhar a nossa vida devocional e não só ter a base que a gente vive aqui na igreja, mas levar a igreja para a nossa casa. E por que
a gente está mostrando tanto isso, Geisa, porque a nossa vida, para ser abundante, ela tem que ter um equilíbrio. A nossa vida tem que estar toda equilibrada. Então, tudo que eu mostrei para vocês como exemplo, como espelho, como incentivadores, nós pais, está aqui, ó. É o que chamamos da roda da vida. Então, você tem que ter o equilíbrio nos amigos, na saúde, na carreira, no amor, na espiritualidade, na família, dinheiro, na diversão. Então, esse ciclo de vida aqui tem que ter um equilíbrio, porque se você tiver desequilibrado na diversão, na saúde, a nossa roda não vai girar. Então, é importante que a gente tenha todos os pontos ligados para que essa roda, ela gire. Porque se essa roda estiver meio mancando na área espiritual ou na família, ela não vai conseguir andar. Então, é o equilíbrio de todas as áreas da nossa vida para a gente ter uma família abundante e filhos confiantes. E a gente, né, Rodrigo, nunca sonha o que nunca viu. É isso. Nunca sonhamos o que nunca vimos. Se tem uma frase que eu recomendaria você anotar no seu celular, ou papel e caneta, ou aí no seu celular, ou bater foto desse slide, é essa. Ninguém sonha o que nunca viu. E essa expressão, ela é bíblica. Tudo isso que Geisa está mostrando aqui são experiências que os nossos filhos podem ter, e a partir dessas experiências, eles sonham. Então, eles veem possibilidades, eles enxergam chances na vida, seja brincando na areia, seja andando de avião, seja nadando, seja tomando um banho de lama, seja andando de bicicleta, seja vendo um carro na concessionária, seja recebendo amigos em casa. Tudo isso são experiências que fazem nossos filhos sonharem. Então, ninguém sonha o que nunca viu. Então, quando Deus quis que Abraão sonhasse sobre a geração que viria a partir dele, uma grande nação, Deus chamou ele e mostrou as estrelas e pediu para ele olhar as areias do deserto. Como são grandes, porque Abraão precisava ver para poder sonhar. Para José virar governador do Egito, Deus teve que mandar um sonho para José, onde nesse sonho o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Ou seja, grandes autoridades iriam se curvar diante de José. E foi isso que aconteceu. E não só as autoridades, mas a família dele, os irmãos. Então, para José entender que ele podia ser governador do Egito, Deus teve que mostrar isso em sonho, para que ele acreditasse que era possível. Então, ninguém sonha o que nunca viu. Quando uma criança diz assim, quando você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Geralmente uma criança diz assim, eu quero ser astronauta. Não, ele não diz isso. Eu quero ser psiquiatra. Não, não diz isso. Eu quero ser cirurgião, neurocirurgião. Não, eu quero ser cardiologista. Não. A criança diz o quê? Eu quero ser jogador de futebol, quero ser professora. Por quê? Porque é o que ela viu. Não tem como ela sonhar ser astronauta. Não tem como ela sonhar ser cardiologista, se ela não viu. Então, quando a gente possibilita os filhos a viverem esse equilíbrio da vida, eles veem coisas. E vendo, eles podem sonhar. Pais abundantes proporcionam oportunidades para seus filhos sonharem. Filhos que sonham são filhos confiantes. Quer construir um filho medroso? Dá para ele somente o que ele pode ver. Não busque mostrar para ele o que ele não viu ainda. Então é importante que os filhos vejam. Não precisa ter, mas se ele vê, ele pode pensar, é possível. Muitos adultos acreditam que não é possível determinadas coisas na vida, não é por nada, é porque eles não enxergaram antes.
de alguma forma. É preciso sonhar. E ninguém sonha o que nunca viu. Foi assim com Abraão, foi assim com José. Quais são as 5 armadilhas que impedem os pais de terem filhos confiantes? Vamos lá? Vamos lá. Primeira armadilha, não ter meta clara. O que é uma meta clara? É saber aonde vai chegar. Saber onde vai chegar. Essa coisa de filho crescer, dizendo assim: filho, o que você imagina ser quando crescer? Ah, eu vou ser advogado, médico, psicólogo, professor ou cantor. Não dá certo. Lá em casa, Samuel é proibido de não ter pensamento claro sobre o que ele quer. Porque, gente, confusão não é algo que alguém tem. Confusão é algo que alguém alimenta. Dúvida não é algo que alguém tem. Dúvida é algo que alguém plantou. Então, lá em casa, para Samuel, nesse aspecto, por exemplo, ele não pode ter dúvida, ele não pode ter dificuldade de entender algo que seja claro, objetivo. Um alvo é um alvo. Precisa ter foco, direção. Para atingir um alvo, precisa de um caminho. Para atingir outro alvo, é outro caminho. Para ser pastor, tem um caminho. Para ser professor, tem um outro caminho. Para ser nadador profissional, ele que é atleta de natação, já desde 4 anos de idade, é um caminho. É um caminho. Compreende? Então, para cada coisa que a gente vai escolher, é um caminho. Eu não posso escolher várias coisas, que não tem vários caminhos. Então, é preciso ser sempre filhos que tenham metas claras. Uma armadilha é o quê? Deixar filho com dúvida. Filho está com dúvida, procura ajuda. Filho é indeciso, procura alguém que ajude ele a ser decisivo. Tenha confiança no que ele quer. Seja professor, um pastor, um amigo, um colega, um mentor, não interessa, mas tem que procurar alguém que ajude esse filho a não ter dúvida sobre o que é que ele quer alcançar. Então a armadilha é educar filho, deixando para lá a questão das metas, ok? Uma segunda coisa é produzir carícia positiva em excesso. Rodrigo, o que é carícia positiva em excesso? É quando o amor passa da dose. Então, o sim fica em excesso, o carinho fica em excesso, o amor passa da dose. Isso é uma carícia positiva, em excesso. Por quê? Não existe ninguém confiante, cheio de mimimi. Eu não conheço ninguém confiante que precisa de carinho toda hora, que precisa de amor toda hora, que precisa de colo toda hora. Gente que precisa de colo toda hora, gente que precisa de amor toda hora, gente que precisa de carinho toda hora, é carente. Então, a gente como pais temos que entender o seguinte, que amor, colo e carinho são fundamentais, mas em excesso produz filho que não é confiante. Quer tirar a confiança do teu filho? Dá colo para ele demais, dá carinho demais. Tem uma frase aí por aí, no mundo, que diz assim: amor em excesso não causa mal, causa sim. Causa sim. Tudo, aqui na terra, dependendo da dose, causa problemas. Então essa coisa de filho no colo até a eternidade, está criando um filho totalmente despreparado, sem forças para vencer as suas dúvidas, seus complexos. Então é muito importante que a gente saiba entender a hora de dar colo, amor e carinho, e a hora de dizer, ó, tá errado e pronto. Entendeu? Então, por exemplo, quem me conhece aqui na igreja sabe, né? Eu tenho um verdadeiro, assim, apreço e carinho a tudo dentro do ministério.
Mas tem uma coisa que não passa por mim, é mimimi. Como eu digo aqui, por exemplo, tripé para se mexer. Ele tem que se mexer. Ele foi feito para se mexer. Câmera se movimenta. Então, quando eu digo isso, entendeu? Eu estou fazendo isso para que cresça, para que avance, para que melhore, para que não fique estagnado dentro de um processo. Eu faço isso com meu filho, eu faço isso comigo. Se eu não tenho paciência comigo, com mimimi, eu vou ter com quem? Deus não tinha paciência para filho mimizento. Deus, quando queria falar para os profetas, para os evangelistas, mandar sua mensagem, ele não gostava de conversinha perto dele, que é carinho. Isaías, tu vai ser profeta. Ah, não posso não, porque eu sou impuro lábio e habito no meio de um povo que tem lábio impuro. Não posso ser profeta não. Deus detestou essa história, porque veio com conversinha, muito mimimi, muita carência. Você vai, meu amigo, ser profeta e acabou. Não tem colinho para você não. Se Deus fosse engolir a conversinha de Isaías, não teria profeta Isaías. Entendeu, igreja? Então, carícia positiva em excesso produz filhos que não são confiantes. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra armadilha é apagar a chama dos filhos. O que é? O filho tem uma tendência, uma energia, um propósito, tem um dom, tem uma chamada, tem um potencial, e quer que os pais muitas vezes fazem? O que eles fazem? Apagam a chama dos filhos. Entendeu? Apaga a chama dos filhos. A gente, como pais, para criar filhos confiantes, nós precisamos manter a chama dos nossos filhos acesa. Que chama, José Rodrigo? Que chama? Se ele tem algo bom, se ele tem algo talentoso, se ele tem um potencial, os pais têm que trabalhar para investir nisso. Se o filho sonha, sabia que tem filho que sonha grande e o pai apaga essa chama porque ele pensa pequeno? E aí ele fica dizendo para o filho que não dá certo, fica dizendo para o filho que não vai acontecer, que ele não pode, que ele não tem condições. Por quê? Porque ele pensa pequeno, mas o filho pensa grande. E aí ele vai e apaga a chama dos filhos. Tem casos, gente, em famílias que o camarada só foi tirar a carteira de habilitação para dirigir depois de 30 anos de idade. Sabe por quê? Porque o pai botou na cabeça dele que com o problema que ele tinha de visão, ele tem um problema de visão desde a infância, não sei se era astigmatismo, hipermetropia, não sei o que era. E aí o pai botou na cabeça dele assim: com o problema de vista que você tem, você não consegue dirigir. E ele o quê? O que foi que aconteceu? Ele acreditou. Quando ele cresceu, que ele viu que não era muito bem assim, como o pai tinha dito, ele foi, fez os exames, se organizou, tirou o óculos. Tão simples, né? E depois tirou a carteira de motorista. 30 anos aprendeu a dirigir, porque foi na onda de um pai que apagou a chama dele. Ei, pais, nós temos uma responsabilidade, hein? Criar filho confiante não dá para apagar a chama do filho. Pode ser que para a gente não deu, pode ser que para mim como pai não funcionou, ou não tive condições, mas não quer dizer que nele vai ser assim, para ele vai ser assim. Não é porque eu fiz isso menor ou fiz aquilo que não vai dar certo para o meu filho. A história dele é uma outra história. Amém? A outra coisa é entender o valor da pedra. Reza a lenda que uma criança chegou e tinha uma pedra na mão que ele achou na rua, e chegou para o pai e disse assim: pai, o que é que eu faço com essa pedra? Aí o pai disse assim: filho, pega essa pedra, vai com ela até a praça, no meio da praça,
e diz assim: estou vendendo a pedra. Oferece essa pedra para alguém comprar. Quando alguém chegar perguntando quanto é a pedra que você achou, você levanta os 2 dedos da mão para cima. Não diga nada. Aí a criança foi, pegou a pedra, foi lá na praça. Estou vendendo a pedra, estou vendendo essa pedra. Aí o que aconteceu? Chegou uma senhora, perguntou à criança: ei, menino, quanto é a pedra? Aí, ele levantou os 2 dedos. Aí a senhora fez assim: eu pago $2 nessa pedra. A criança voltou para casa e disse: pai, uma senhora quer comprar essa pedra por $2, porque eu levantei os 2 dedos. Aí o pai disse: filho, legal, pega essa pedra agora, vai lá no museu da cidade e oferece essa pedra, diz que você quer vender a pedra. Aí a criança foi lá no museu. Chegou lá, tinham umas pessoas visitando o museu. A criança: estou vendendo essa pedra. Um homem chegou e perguntou: ei, menino, quanto é essa pedra? Lá dentro do museu. Ele levantou os 2 dedos da mão, disse: 2, apontou 2. Aí o senhor disse assim: eu pago $2.000 nessa pedra aqui nesse museu. Aí ele voltou para casa e disse: pai, tem um senhor agora lá no museu querendo comprar essa pedra por $2.000. Aí o pai disse assim: filho, faz o seguinte, agora você vai numa loja de pedras preciosas que tem lá no centro da cidade, chega na frente e diz que quer vender essa pedra. E quando alguém perguntar um preço, levanta os 2 dedos assim. Aí ele chegou lá na loja de pedras preciosas, a loja cravejada de pedras preciosas. O menino: tenho essa pedra aqui, para vender. Um senhor chegou e disse: quanto é essa pedra? Ele levantou a mão de novo: 2. O senhor disse: eu pago $2 milhões nessa pedra. O menino voltou desesperado para casa e disse: pai, tem um senhor lá querendo pagar $2 milhões nessa pedra. Vendo ou não? O pai disse para o filho: filho, você vende pelo preço que você quiser. Para aquela senhora que cobrou, que botou $2, para aquele senhor que disse que ia comprar por 2.000, ou para esse por 2 milhões, não importa. Que valor você dá para essa pedra é o valor que você vai receber. Que valor você dá para essa pedra é o valor que você vai receber. O que é isso? Que valor o filho dá para a vida dele é o que ele vai receber. Tem pai que o filho é uma pedra, para ele, o pai é uma pedra que vale $2. Tem pai que a pedra vale 2.000. E tem pai que o filho é uma pedra que vale 2 milhões. E tem pai que o filho não tem valor, de tão raro que é. Que tipo de pai nós somos? Para onde nós estamos enviando o valor para os nossos filhos, para eles mesmos? Que tipo de pedra ele é na nossa mão? Então essa é a armadilha. Essa é a armadilha. Meu filho não vai ser um mega empresário. Meu filho não vai ser um pastor de igreja. Meu filho não vai ser um missionário que vai viajar o mundo. Por quê? Porque na cabeça dele é muito. Pode ser na dele, no filho pode não ser. Na mente de Deus pode não ser. Então é uma armadilha. E uma quarta armadilha é o pai e a mãe não saber diferenciar o que é orientar, cobrar e inspirar. Orientar é ensinar, cobrar é educar, inspirar é dar visão. Inspirar é dar visão. Orientar é dizer o caminho, cobrar é educar, e inspirar é mostrar uma visão. Filhos confiantes são orientados, cobrados e inspirados. Hoje, os pais às vezes querem só cobrar ou só orientar e pouquíssimas vezes inspirar, porque a sua própria vida não é exemplo. Então é uma armadilha não saber diferenciar uma coisa da outra. A gente tem que ter essa capacidade de trabalhar isso. Isso é uma armadilha.
E a quinta armadilha de hoje é repetir o script negativo dos avós. Nada contra os avós, porque eu fui filho único de mãe solteira, criado pela minha avó. Mas a minha avó, ela tinha o script positivo e o script negativo. O que é o script, gente? Script é história de vida. Muita coisa que eu herdei da minha criação pela minha avó me sustentam até hoje, graças a Deus. Mas muitas coisas eu tive que jogar fora. E aí uma frase que os pais dizem, que é um ledo engano, é assim: eu vou criar meus filhos do mesmo jeito que a minha mãe me criou. Pum! Receita para o fracasso. Por quê? Porque sua mãe lhe criou de um jeito, porque o mundo que ela vivia era um. O que ela sabia era uma coisa. Você não está no mundo da sua mãe, do seu pai. Você pode trazer muita coisa positiva, mas o negativo você pode jogar fora. Então, essa coisa de meus filhos vão ser iguaizinhos eu sou, igualzinho minha avó era, minha bisavó era, acabou. Então, é uma armadilha. Outra armadilha. Famílias que chegam e dizem assim: meu avô não tinha carro, meu pai não tinha carro, eu não tenho carro, lá em casa ninguém faz questão por ter carro. É o script, é o desenho da família. Meu avô não se formou, minha mãe não se formou, meu pai não se formou, eu não me formei, meus irmãos não estudaram, meus filhos não precisam estudar. Isso é o script, vindo de pai para filho. Isso é uma armadilha, o negativo. O positivo a gente usa, o negativo a gente joga fora. A gente joga fora. Então a gente tem que ter esse cuidado dessa quinta armadilha. Então, as armadilhas que a gente viu hoje foram essas: não ter metas claras, não produzir apenas carícias em excesso, apagar a chama dos filhos, não diferenciar a orientação, cobrança e inspiração, e repetir o script negativo dos avós ou da família, ou nosso mesmo. Então é muito importante a gente entender essa questão. E agora é com vocês. Os pais hoje aqui na EBF, no primeiro dia, vocês hoje têm uma oportunidade, vendo tudo isso que vocês viram. Porque agora cada pai tem uma responsabilidade. Porque agora você viu, através de modelo, de exemplo, que há uma possibilidade de formar filhos ainda mais confiantes, tendo uma mentalidade de vida, uma conduta de vida mais abundante. Como Cristo prometeu: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Precisamos ser pais abundantes, não apenas espiritualmente, mas em todos os aspectos, como Geisa trouxe, todas as áreas da vida. Agora é com vocês, pais. Que peça desse quebra-cabeça está fora do lugar, que hoje vocês saídos daqui já podem começar a colocar em prática para consertar? Ou que peça do quebra-cabeça da história entre vocês e os filhos já pode ser tirada? Ou que peça pode ser colocada que está faltando? Vocês agora sabem, tendo uma ideia daquilo. Eu recomendo que vocês peguem as armadilhas e tirem desse quebra-cabeça, para formar uma imagem mais alinhada para o que é o que Deus quer para a vida dos filhos e filhos mais confiantes. Então, os pais inspirem seus filhos, sejam pais abundantes, produzam filhos confiantes, porque é mandamento do Senhor a abundância, é mandamento do Senhor a confiança. Deus disse a Josué: medita nessa lei de dia e de noite, seja forte e corajoso. Não tem como ser forte e corajoso sem ter confiança. Não tem como ser confiança com pais que não são abundantes. E não tem como ser pai abundante cheio de armadilhas na criação dos filhos. Amém? Amém? Queridos,
amanhã, quem vier, a gente vai falar sobre os pilares para formar filhos confiantes. Hoje a gente falou das armadilhas, amanhã a gente vai falar dos pilares para criar filhos confiantes. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vem cá, Jesus, vamos orar. Vamos agradecer. Coloque seus filhos nas mãos de Deus. Abençoe sua casa. Ore pela sua família. Eu desejo ricamente que vocês possam estar aqui amanhã, continuando, né, essa jornada aqui na EBF, e que Deus possa enriquecer os nossos corações ainda mais. Feche seus olhos, coloque seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, toda a sua geração da sua família diante do Senhor nesse momento. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por nesta tarde aqui na EBF nós aprendermos um pouco mais daquilo que de fato enriquece a nossa vida entre pais e filhos. Obrigado, Deus, porque o teu desejo é nos dar vida e vida em abundância. Precisamos ser pais abundantes para formarmos filhos confiantes na tua obra, confiantes no teu chamado, confiantes na vida, confiantes ao Senhor naquilo que tu tens para eles. Pai maravilhoso, obrigado por falar aos nossos corações. Nos leva para casa, podendo tirar as armadilhas que impedem nossos filhos de serem filhos confiantes. As armadilhas que impedem de sermos pais abundantes. Nos traz amanhã, na tua santa paz, nos protege, nos guia e nos abençoa. Obrigado, ser conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.